Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, sabe? Uma verdadeira viagem para o interior da mente humana, com ninguém menos que Sigmund Freud como nosso guia, para a gente entender o que ele pensava sobre a psicopatologia. E o ponto de partida é talvez a pergunta mais humana de todas. Por que a gente sofre? Por que dor, angústia, tristeza? Por que tudo isso faz parte da nossa vida? Bom, para Freud a resposta é, no mínimo, surpreendente. O sofrimento psíquico não é um defeito, um erro no sistema. Pelo contrário, é uma forma de comunicação. É a linguagem secreta da nossa mente tentando nos dizer alguma coisa sobre conflitos profundos, desejos que estão lá, bem escondidos. E é isso que nos leva ao nosso primeiro ponto. O Freud não estava interessado em só dar nome para as doenças, colocar etiquetas. A psicopatologia para ele era uma espécie de arte da decifração, um jeito de ler o que está por trás do sofrimento que a gente vê na superfície. E como é que ele fazia essa leitura? Para ele, nada acontecia por acaso. Sonhos, aqueles pequenos erros que a gente comete falando, os famosos atos falhos, e os próprios sintomas, nada disso é aleatório, são pistas. Ele chamava de formações de compromisso. Pensa assim, existe um desejo que a nossa consciência acha inaceitável. O sintoma, então, é a solução negociada. Ele expressa um pedacinho desse desejo, mas de forma disfarçada, e ao mesmo tempo pune esse desejo, gerando sofrimento. É a mensagem e o castigo, tudo junto. Ok, mas para entender como esses conflitos surgem, a gente precisa falar do que move a nossa vida psíquica. Vamos dar uma olhada no conceito do eu e na energia que alimenta tudo isso. E essa energia tem nome: libido. E olha, não é só sobre energia sexual, não. Para Freud, a libido é a nossa energia vital, emocional. É tipo o combustível que a gente pode investir na gente mesmo, o que ele chama de libido do eu, que constrói nossa autoestima, ou direcionar para pessoas, ideias e coisas que a gente ama, a libido de objeto. A nossa saúde mental depende totalmente de como essa energia flui. E aqui tem uma distinção que é, nossa, crucial para entender narcisismo e autocrítica. O eu ideal é aquela fantasia que a gente tem lá na infância, sabe? De que somos perfeitos, onipotentes, é o eu sou perfeito. Já o ideal do eu é outra história, é uma voz interna, um modelo que fica nos cobrando, dizendo como a gente deveria ser para merecer amor. É a sementinha do que o Freud mais tarde vai chamar de super-eu, a fonte da nossa ambição, mas também da nossa culpa. Agora que a gente já entende como investimos nossa energia, surge uma pergunta. O que acontece quando a gente perde aquilo em que investimos? É exatamente aí que a perda pode virar doença. Perder faz parte da vida, né? Todo mundo passa por isso. Mas o jeito que a nossa mente reage a essa perda, isso pode seguir caminhos bem diferentes. Um que é considerado normal e outro patológico. Essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. No luto, o mundo lá fora parece que perdeu a graça, ficou pobre e vazio. Já na melancolia, é o próprio eu que se sente empobrecido, sem valor nenhum. Imagine alguém que foi demitido. No luto, a pessoa pode pensar: o mercado de trabalho está ruim, nada me interessa. Na melancolia, o discurso é outro: eu sou inútil, eu sou incompetente. A raiva, a decepção, tudo isso se volta contra si. É uma autocrítica feroz. O problema deixa de ser o mundo e passa a ser eu. Agora, vamos entrar num território ainda mais misterioso. Freud não investigou só a tristeza. Ele também olhou para o medo. E mais especificamente para aquele sentimento arrepiante do estranho, que em alemão ele chamou de unheimlich. Mas o que é esse unheimlich? A genialidade do Freud foi perceber que o que mais assusta a gente não é o completamente novo, o desconhecido. É o familiar que de repente se torna estranho. É algo que um dia foi nosso, íntimo, mas que a gente reprimiu, escondeu, e quando isso volta, parece que vem de fora, nos assombrando, mas na verdade, vem de dentro. E a gente vê isso em várias situações. Sabe aquela sensação de que uma coincidência boa demais para ser só um acaso? Ou a ideia do duplo, de um sósia que nos confronta? Ou até mesmo aqueles bonecos que parecem ter vida própria? Tudo isso perturba a gente porque ativa medos e crenças bem antigos que a gente reprimiu e achava que já tinha superado. Saindo do estranho, vamos para um sentimento que talvez seja ainda mais central na nossa vida: a angústia. E aqui o Freud faz uma verdadeira revolução no próprio pensamento dele.
No começo, ele achava que a angústia era o resultado de uma energia reprimida que transbordava, sabe? Mas depois ele vira o jogo completamente. A angústia não é a consequência da repressão, ela é a causa. É um sinal, um alarme, que o ego dispara para avisar de um perigo. Vamos ver como um sintoma nasce com essa nova lógica. Primeiro, o ego percebe um perigo vindo de dentro, um desejo que ameaça o equilíbrio. Segundo, ele dispara o alarme, o sinal de angústia. Terceiro, para se proteger, ele ativa as defesas, como a repressão. E, por fim, o quarto passo, o sintoma nasce. Ele é essa solução de compromisso, um jeito todo torto e doloroso de satisfazer um pouquinho do desejo, mas mantendo ele controlado ao mesmo tempo. Bom, até agora a gente falou muito do indivíduo, mas o Freud foi além. Ele se perguntou: e o sofrimento coletivo? Qual é o papel da sociedade no nosso mal-estar? A ideia central dele no livro, O Mal-Estar na Civilização, é potentíssima. Para a gente viver junto, em segurança, a gente precisa abrir mão de satisfazer nossos impulsos mais imediatos, sejam eles agressivos ou sexuais. A civilização é uma troca. A gente troca um pouco da nossa felicidade pulsional por mais segurança. E essa renúncia constante acaba gerando um mal-estar que é crônico e inevitável. Freud aponta 3 fontes de sofrimento das quais não tem como escapar: o nosso próprio corpo, que envelhece e adoece, o poder da natureza, que pode ser destrutivo, e, talvez a mais dolorosa de todas, as nossas relações com as outras pessoas. As regras sociais, que deveriam nos proteger, muitas vezes viram a nossa principal fonte de dor. Então, nesse esquema todo, felicidade não é um estado permanente. Como essa citação adaptada nos mostra, ela é um evento. É aquele alívio súbito de uma grande tensão. Depois que a tensão passa, a gente volta para o nosso estado normal de um mal-estar moderado. Esse é o preço que a gente paga por sermos seres civilizados. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A proposta de Freud não é acabar com o sofrimento, porque para ele sofrer faz parte de ser humano. A questão que ele deixa no ar e que ecoa até hoje é: se esse mal-estar é uma linguagem, se nossos sintomas têm um sentido, como é que a gente pode aprender a ouvir melhor o que eles dizem? O que o nosso sofrimento está tentando nos contar. Obrigado por acompanhar esta análise.